Boa noite a todos. Bênção podermos estar aqui na presença de Deus. Só quero fazer um adendo aqui. O Márcio não foi no porta-mala do meu carro, tá? Não foi. É que assim, como eles falaram, né? Foi um tempo precioso com eles. Eles puderam nos conhecer mais de perto, né? Porque a gente aqui tem aquele relacionamento, ovelha pastor lá. A gente realmente foi um tempo gostoso. Eles viram que nós somos ovelhas também, né? E a gente caminhou junto lá, foi muito benção. O Márcio, ele na volta do shopping, que a gente foi lá no shopping, né, no Carrefour, almoçar. E aí era assim, nosso almoço era tudo coisa muito simples, né? Até por causa da condição, para que Deus pudesse abençoar eles lá na feirinha, que eles foram lá virar, sacoleirinho lá, né? No último dia, foi muito legal. Então, a gente andou de metrô, deixamos o nosso carro lá, não andamos com o nosso carro, mas o dia de voltar lá para a conferência, tivemos que voltar de Uber, porque não tinha como. Então, não tinha Uber também, aí o taxista falou assim, não, tem aí, não cabia todo mundo, mas você pode ir lá no porta-mala, e o Márcio foi lá. Mas era muito pertinho, né? Dava 2, 3 quilômetros, então foi... A polícia não pegou ele, né? Tava, graças a Deus. Mas vinham os ônibus assim, olhavam lá o cara no porta-mala lá, mas deu tudo certo, amém? Glória a Deus. Algumas chaves Deus derramou lá sobre aqueles homens de Deus e mulheres de Deus. Gostaria de pautar algumas chaves lá antes de entrar aqui na palavra. Deus falou comigo, claro, cada pessoa Deus fala de uma maneira, cada irmão no seu nível espiritual, né? Mas especificamente a mim, Deus falou já na entrada, era o pastor Paulo Jeff, ele deu um exemplo, né? Quando ele chegou em casa, reclamando das coisas, reclamando, e a pastora Rebeca falou assim, você esteve com fulano de tal hoje, não foi? Daí ele falou, foi. Eu não sei qual é a sua conclusão, mas quando você anda com pessoas negativas, você absorve aquilo. Então, ela já sabia que ele tinha andado com fulano de tal, ela não disse o nome da pessoa. Mas só por ele ter chego em casa e começado a reclamar, automaticamente, ela já sabia que ele tinha andado com certa pessoa. Essa já foi a primeira chave. Nem foi a palavra toda, porque nós chegamos na palavra dele pela metade, né? Outra pessoa que deu uma chave foi o pastor Jonathan, que eles não chamam Jonathan, lá é Jonathan, que é o inglês, né, gente? Então, e aí ele deu uma chave que é justamente essa do que o Márcio falou aqui. Outro pastor que também me impactou foi a pastora Andréia, dizendo justamente sobre se você quer descobrir o seu chamado, então sirva na casa de Deus. Se você quer descobrir o seu chamado, você tem que servir. Vai começa a servir em qualquer lugar aqui. Até aí você vai ver, esse é meu chamado, né? Mas entenda que às vezes você não vai servir para cantar, né, gente? Entendeu? Que às vezes sua voz lá no céu chega transformado, né? Porque lá, né, vai chegar lá audível, como um cheiro suave às narinas de Deus, mas, né, a gente tem que ter esse discernimento, né? Às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa e não é. Me deixe lembrar aqui mais quem que esteve lá. A Camila Barros comigo falou algo interessante. Ela disse algo assim, falando sobre a vida de Daniel, e que Daniel, então, Deus revelou para ele algumas coisas. Assim como talvez Deus revele para você. Mas entende uma coisa, que nada substitui a sua vida de oração,
a sua vida de leitura da palavra e sua vida de jejum. Daniel tinha essas 3 coisas além das revelações que ele tinha. Então, Deus vai revelar para você até um tanto, mas não vai revelar tudo. Não faça dos teus sonhos uma doutrina. Você que é sonhador assim como eu, Deus já me falou. Não faça dos teus sonhos que eu estou te dando uma doutrina. Tome cuidado. Não é porque você acha que você é usado em dons, só que assim, se você não tiver joelho no chão, se você não tiver leitura da palavra diária, né, e jejum na sua vida, você está fadado ao fracasso espiritual. Tinha mais alguém lá que pregou? Sabá, a parte que até o Valdir, está aí o Valdir? Ele até colocou lá algo que o Sabá falou. O que Sabá falou para você bastante lá, bem firme, Valdir? Foi você que deu... Não, foi Camila. Camila, o que Deus falou lá, que você falou, você colocou no grupo? O que limita o poder de Deus na sua vida é o que você responde para Ele. É a sua resposta. Entendeu? Muitas vezes o que está limitando o poder de Deus na sua vida é o que você está respondendo para Deus. Né? Então, achei interessantíssimo algumas coisas que Deus usou os homens e mulheres de Deus lá. E por fim me lembro da pastora Rebeca, em que a pastora Rebeca, ela, junto com o pastor Jeff, eles são os líderes da Missão Paz no Brasil, né? Não é o Abe Uber, às vezes você acha que é o Abe, é o famosão, né? Mas não é ele, não. Os líderes aqui no Brasil é a Rebeca, filha do pastor, agora esqueci o nome, Melvin, que veio missionário lá dos Estados Unidos, e ela assumiu então a Missão Paz aqui no Brasil, junto com o seu marido. E agora Deus pediu para ela algo interessante. Ela falou que Deus tinha furado a orelha dela 3 vezes. Lembra daquela parte de Deuteronômio, onde o Senhor fura a sua orelha? Ah, eu já furei minha orelha, pastor. Não é para botar brinco. Tem nada a ver uma coisa com outra. É que assim, o escravo, quando ele chegava no tempo da alforria, ou seja, de ser liberto pelo seu senhor, então, se ele chegasse para o seu senhor e dissesse assim, eu não quero mais ficar, eu quero ir embora, ele está livre, pode ir embora. Mas se ele amasse o seu senhor, a ponto de dizer assim, eu quero te servir por amor, eu quero continuar a te servir aqui, fazendo as mesmas funções, mas por amor. Aí o senhor daquele escravo levava ele até a porta, o caixilho da porta, que era de madeira, pegava uma sovela, sabe o que é sovela, né? Não sabe? Então procura no Google aí. E era um tipo de um punção. Também não sei o que é punção, procura também lá. Então pegava a punção e dava uma martelada aqui e furava a orelha. O escravo então estava marcado. O que tem a ver isso com o que ela falou? Ela falou que sim, que Deus furou a orelha dela por 3 vezes, e essa é a última vez que Deus está furando. Ela serviu a Deus 44 anos, né? Que ela falou, 44 anos, como missionária aqui no Brasil. Chegou o momento dela voltar para os Estados Unidos, para fundar uma igreja da paz lá. Deixar tudo aqui. Só que ela é americana, ela nasceu lá. Mas ela veio para o Brasil muito criança. Então, ela ama essa nação. Esse aqui é o país dela. Entendeu? Cadê os pastores aqui? Cadê os pastores? Quero que os pastores que estão aqui fiquem de pé. Tá. Pode ficar de pé. Deus está furando sua orelha hoje aqui, nesse lugar.
Você não serve mais a Deus porque você quer ou porque você deseja. Não, eu sou servo do Senhor. Não. O servo vai servir a Deus agora. Quando o Senhor fura a orelha, ele não se manda mais. E agora ele serve ao Senhor por amor. E ele vai aonde o seu Senhor manda ele. O seu Senhor não é Deus, o seu Senhor sou eu. Está claro isso aqui, não? Dá tempo de desistir ainda. Dá tempo de desistir. De dizer assim, não, pastor, então me deixa aí no banco, renuncio o meu cargo aqui. Porque assim, pode se assentar. O ano que vem, nós vamos expandir mais ainda o reino. Vamos expandir. Nós saímos de lá já com uma coisa na cabeça. Núcleo, vai fundar o núcleo aqui nessa igreja. Nós vamos expandir o reino de Deus. E vocês são os pastores que vão. Vocês não vão ficar aqui, né, na prateleira de Deus aqui. Não, vocês vão ser servos, que o Senhor já furou sua orelha hoje aqui nesse lugar, amém? Então essa última, daquelas chaves, né, que eles falaram aqui, mas claro, tem muito mais coisas, que é só indo para lá mesmo, para você entender. Deus trabalhou nos detalhes, como eles falaram, da gente caminhar junto, de irmãos que ganharam ofertas e pagaram o ônibus para nós. Pagaram 17 passagens de ônibus, 5 vezes 17, faz as contas. A pessoa foi com dinheiro contado, Deus proveu. Comeram o melhor dessa terra. Ficaram num hotel lá que a gente ajeitou lá, topzera da galáxia mesmo. Café da manhã daquele top assim. Né? No final, na volta, quem andou comigo comeu, quem não andou não comeu aquilo, mas quem andou comigo comeu uma chuleta desse tamanho no final, porque a gente entenda uma coisa, ministério é uma bênção. Você tem os perrengues aí, tem as pressões, mas é para isso que a gente vive no reino de Deus, para comer o melhor desta terra. Só que você tem que ficar no caminho de Deus. Então, abra a sua Bíblia lá em Samuel, capítulo 27. Você vai entender o que Deus tem para você. E a minha mensagem de hoje é: o coração é enganoso. Coração enganoso. 1 Samuel 27, do 1 ao 12, vou ler todos os versículos. E entenda uma coisa, Deus vai fazer na sua vida conforme aquilo que você usar a sua fé, e não o seu coração. Se você é muito, tem que ouvir meu coração, pula fora dessa. Faça tudo que o teu coração mandar, vai ver para onde você vai. Disse, porém, Davi no seu o quê? Disse, porém, Davi no seu o quê? Coloca aqui no telão. Disse, porém, Davi, tira esse consigo mesmo aí. Tem que ser na RA, eu acho. Revista e corrigida. Vê lá. Ou então na F21, S21, sei lá o quê. Tem que ter coração. Se não tiver coração, não está de acordo com o que eu vou pregar aqui. Aí, ó. Na ACF. Olha só. Então aqui, ó. Ora, porém, disse Davi no seu o quê? Coração. Já começou mal, Davi. Porque esse é o homem que era um homem segundo o coração de Deus. E ele então, quando ele foi enfrentar o Golias lá, e o Golias veio, ele disse assim: você vem com pau, com pedra, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Agora o cara está aqui olhando para o coração. Em vez de buscar a Deus, não, ele olha para o coração. O coração dele está falando. Você vai entender, ora, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus.
Então Saul cessará de me buscar por todos os termos de Israel, e escaparei da sua o quê? Mão. Deixa marcadinho aí. Jeremias capítulo 17. É o versículo que os mais antigos já conhecem de cor. Mas 17:9 diz assim, 17:9 de Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas o quê? Coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Então você que sempre está, não, tem que sentir no coração. Hoje eu estava conversando com o Saulo. Você vê, Saulo? Você foi ali e Deus usou você, piá. Entendeu? Né? Disseram que lá de Nazaré não vem nada de bom. Veio. Você viu? Deus te usou. Ele falou, pastor, tem 3 coisas que a gente não pode sentir. Quais são, Saulo? Amor, perdão e o batismo. Não fique esperando sentir para perdoar ninguém. Não fique esperando sentir para se batizar. E não fique esperando sentir para amar alguém. Pode aplaudir esse Senhor na vida dele. Você está vendo que você aprende. Eu aprendo com vocês, gente. Não estou aqui só para ensinar, não. Estou aqui para aprender com vocês. O mais ignorante é aquele que não quer aprender com os demais, com os irmãos. Né? Por isso, eu falei ali para o pessoal, né? Eu falei lá numa reunião, eu falei assim, ó, eu vou lá para essa conferência, mas essa Camila Barros não faz a minha cara. Porque a mulher é muito do reteté, e cheia de, sabe? Parece que os caras ficam subindo nas igrejas, pelas paredes, e rodopiando. Chegou lá, não foi nada disso. Só que o Espírito Santo já tinha falado comigo. Vá lá que tem coisa dela lá que vai te servir. Pode ter certeza. Então nunca julgue ninguém. Isso não estou falando que eu julguei, tá, gente? A questão de não me identificar com o estilo da pessoa não tem nada a ver com o que ela carrega. Isso que você tem que entender. Não julgue a pessoa pela embalagem. Então, entenda que essas coisas são bênção para a sua vida, amém? Aqui então, olha só, a gente vai seguindo aqui. Quando o Davi deixou de buscar a direção de Deus, aí sim é que foi para o buraco. Agora, olha só, eu coloquei aqui, eu não posso deixar me levar pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Porque o Davi, ele está dizendo ali, olha só, então Saul cessará de me buscar por todos os termos de Israel, por todas como é que chama? As fronteiras de Israel. Isso que ele está falando aqui. Davi estava fugindo, não era 3 meses. Davi estava fugindo por 13 anos. Talvez você não sabia disso. E chegou um momento que ele cansou. Mas ele não deveria cansar. Então, isso que você precisa entender. Deixa eu continuar a leitura aqui. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis. Aquis ou Aques? Tem acento no A. Agora fugiu da escola. Acento no A é Aquis ou Aques? Aques. Isso. Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Está aqui. Olha só. A gente precisa entender aqui quem que é esse rei de Gate. E qual é o local. E qual é o povo. Aonde Davi foi se enfiar. Ele foi lá andar com os inimigos de Deus. Eu não sei se você sabia, mas o Golias, ele é da terra de Gate. Os filisteus são dessa terra, são todos parentes uns dos outros lá. E o Davi então vai nessa terra mesmo aqui, que ele vai lá na terra de Gate. Davi ficou com Aquis
em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família, e Davi com as suas mulheres, Ainoá, a Jezreelita, Abigail, a que fora mulher de Nabal, Carmelita. Sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, cessou de persegui-lo. Disse Davi a Aques: se achei graça aos teus olhos, dá-me lugar na cidade da terra, para que ali habite, porque razão habitaria o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag. E Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E o número dos dias que Davi habitou naquela terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses, 16 meses, não é isso? É isso ou não é? Então, veja só, ele ficou ali porque as circunstâncias obrigaram ele a fazer isso. Ele foi lá para se esconder do Saul. Saul estava querendo matar ele a todo momento. Mas entenda uma coisa: nenhuma pessoa ou circunstância pode definir os padrões e promessas que Deus fez na sua vida. Nada pode impedir. Não pode definir. Só Deus que pode definir. O problema é que quando você para de olhar com os olhos da fé, você então começa a olhar como ele fez, com os olhos do quê? Do coração. E aí ele perdeu 16 meses, 1 ano e 4 meses, ele perdeu a bênção. Atrasou o processo de Deus. A bênção já estava ali. Tudo que ele precisava era ficar na presença de Deus. Era buscar a Deus, pegar a harpa dele e ir lá tocar lá no meio do mato, né? Ou lá no deserto. Adorar a Deus, fazer os salmos. Mas não, ele pegou e olhou toda aquela circunstância e aí saiu e foi fazer uma aliança com quem não deveria. O número dos dias já falei, agora o verso 8. Subia Davi com os seus homens e davam contra os Gesuritas e os Gerzitas e os Amalequitas. Eram esses os moradores da terra que estende na direção de Sur até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem um homem nem uma mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes. Então voltava a Aques. Sabe o que ele fazia? Ele virou aqui um mercenário. Ele virou um mercenário. Ele matava por dinheiro, trazia os despojos e repartia ali com o rei daquela terra. Será que é isso que Deus quer da gente? Que a gente faça alianças? A gente está comendo na mesa do Senhor, amém? Como que eu posso comer migalhas da mesa que cai do meu Senhor? Como? Será que Davi, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo? Parece que Davi esqueceu das promessas. Olha o que está escrito em 1 Samuel, só você voltar aí no capítulo 16, o verso 13 e 14, diz assim: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ora, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Deus tinha dado uma promessa para Davi. Deus deu uma promessa para você nessa noite aqui, amém? Deus te deu uma promessa para você. Não é para você sair do lugar que você está. Não é para você ir para um lugar que Deus não quer que vá. A menos que Deus te mandou mesmo. Então, já que é para ir, que vai. Deus abençoe. Não vou impedir ninguém de sair, ou da igreja, ou mudar de cidade. É você que comanda a sua vida. Agora tem uma coisa. Será que você não está atrasando a bênção que Deus tem preparado para você ali?
e você fica olhando as circunstâncias, fica olhando o problema, está te apertando, cada vez parece que a coisa piora, parece que nada melhora. Só que o Senhor talvez está ali, a sua chance está chegando, sua bênção está chegando. E é o que a gente está vendo aqui na vida do Davi. E então disse, voltamos lá, o verso é o 10, quando Aquis perguntava, contra quem deste hoje, ou seja, contra quem você lutou hoje? E Davi respondia, contra o sul de Judá, ou contra o sul de Jeramelitas, ou contra o sul de Queneus. Sabe, gente, aqui Davi ainda temia Deus. Ele não está indo contra o seu próprio povo, não. Ele enganava o rei. Ele enganava porque ele sabia. Ele não podia atacar o seu próprio povo. Eu não sei se você sabia, mas ele não fazia isso ele não se levantou nem contra o Saul. Olha só o capítulo anterior, no capítulo 26, o verso, deixa eu ver aqui, 9. E disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faças. Quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Ele está falando de Saul. Quem é que pode estender a mão contra um servo de Deus e ficar inocente? Quem, gente? Ninguém. Se você é servo de Deus e alguém está te perseguindo, seja lá no seu trabalho, na escola, onde for, se essa pessoa está perseguindo o servo e a serva de Deus, não vai ficar impune, não. Pode ter certeza. Porque o próprio Davi, ele tinha consciência de que ele era um escolhido de Deus. De que ele era um escolhido. Por mais que ele errou aqui a rota, ele fugiu da rota, mas ele tinha consciência de quem ele era. O único problema dele aqui, ele sabia quem ele era. O problema dele foi ouvir o seu coração. Esse é o seu problema. Quando você começa a sair da presença de Deus, quando você troca a presença de Deus, a casa de Deus, por migalhas. Tem gente trocando aqui a casa de Deus por migalhas. Tem gente trocando o domingo do Senhor para trabalhar num shopping. A gente já viu esse filme. Eu sei que você precisa trabalhar, abençoado. Mas não troque terça-feira, nem domingo, nem o seu dia de célula. Não troque nenhum dia, teu dia que você vai discipular alguém. Não troque nada das coisas de Deus pelas coisas do mundo. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O problema é que a gente pega e aí, por causa de migalha, está aí trocando. E aí perde, sabe o quê? O mais importante é a presença de Deus. Perde o seu Espírito Santo, porque vai saindo. É como aquela brasa, né? Eu lá em casa tenho um fogão a lenha. Nesse frio, já botei o bicho para fumegar lá. Aquela cozinha está uma delícia agora. Uma gataiada por cima daquele fogão. É, só gato embaixo do fogão, em cima do fogão. E mais o gatão está lá também. Mas aí eu começo a olhar um tição ali, né? Está pegando fogo junto com o outro, daqui a pouco fica, mas lá apagou. Assim é a sua fé. Quando você deixa de andar junto com os servos de Deus, quando você deixa, ou quando você começa a ouvir pessoas incrédulas, você começa a sair da presença de Deus, começa a deixar o inimigo trabalhar, né? Aqui esse rei até era bacana com Davi, mas ele tinha interesse. Ele queria Davi como um mercenário, ou seja, como um vassalo, como um súdito seu. É isso que ele queria, que Davi fosse o seu vassalo. Então,
Entenda uma coisa: quantas vezes o Espírito Santo falou das promessas e você olhou as circunstâncias e só perdeu tempo. Você olhou o seu problema: não, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Sei que os irmãos aqui, um ou outro faz Uber aí e tal, ou faz sei lá o quê, agora estão aí nessa de Shopee aí. Deus te abençoe. Mas o Shopee para mim é só para comprar bugiganga. Mas às vezes você tem trocado as coisas do reino de Deus por essas coisas, por migalhas. Goste você ou não, está aqui, está na palavra. O Davi trocou o reinado dele pelo medo, pelo temor de perder a vida. Nós já temos, né? Nossa, achei que agora que vocês acharam assim, o pastor só tem 4. Não. O cara tinha 6 dedos. Falei, Jesus amado. Miserável o tamanho do cara. Então, vamos lá. Tem crente se tornando um mercenário, buscando só o que é bom para ele e perdendo o mais importante, que é a presença de Deus na vida dele. Então eu e você, a gente precisa entender isso, né? Trocando o Senhor por migalhas. Quem define o seu futuro são as suas decisões. É a sua decisão. Aí você diz, vem com aquela assim, Deus está no controle. Até onde que Deus está no controle? Se você saiu da rota. Até onde que Deus estava no controle da vida de Davi, se ele saiu da rota? Era para ele estar ali na presença de Deus. Não. Se o Senhor livrou ele até esse momento, não precisava ele ter ido lá montar acampamento, pedir guarida para esse rei lá de Gate. Não precisava. Então Davi quis andar com esses caras, né? E era justamente o povo em que ele tinha derrotado. Agora veja bem, olha que interessante. Não adianta você se esconder por muito tempo, não. Porque as pessoas vão saber que você não é daquele ambiente. No capítulo 29, diz assim: ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus foram para lá, com centenas e com milhares. Mas Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. E perguntaram os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? E respondeu Aques: não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? Coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus se indignaram muito contra ele e disseram a Aquis: faze voltar este homem e torne o seu lugar em que o puseste. Não desça conosco a batalha, para que não se torne na batalha um adversário. Gente, você não é para estar em certos lugares. Quando Deus te mandar para algum lugar, não é para você montar acampamento lá, é para você falar da presença e da glória do Senhor, amém? Mas não é para você fazer aliança com essa gente. Não é para você desprezar o reino de Deus, as coisas que você tem no altar que Deus já te deu, para você agora fazer aliança com gente incrédula. Vocês estão perdendo o seu tempo e desprezando o que é mais importante, que é a presença de Deus. Então, não adianta se esconder por muito tempo. Está aqui, ó. Quem é esse cara aí? Não é o Davi? Mais para frente eles vão dizer assim: não é esse o Davi que as mulheres falaram que ele matou, que Saul matou milhares e ele matou dezenas de milhares? Não é esse, não é o Davi? É esse mesmo.
Não tem como andar. O povo de Deus, ele é separado. O Senhor separou você, colocou uma marca em você. Colocou uma marca. Com isso não quero dizer que você é uma pessoa que se feche. Não, agora eu vou ficar só na minha, só com o povo de Deus. Não, nada disso. Nós estávamos lá em São Paulo e o Márcio tem uma experiência que ele conta, que ele estava descendo lá. Gente do céu, lá em São Paulo que tem o que dá de bicho lá, muito bicho. E aí tem uns bichos estranhos lá. Muito estranho. Vocês já entenderam, né? E aí ele descendo, uma moça, né, desceu no elevador, ela toda tatuada e tal, e ela passou lá uma pomada, e ele também já foi tatuado também, então daí ele pegou e puxou um assunto com ela, acho que foi, disse um bom dia, ela também disse, e aí ele falou assim, você fez tatuagem agora? Ela, mas como que você sabe? Não, você passou essa pomada, aí deu até o nome da pomada, né, Márcio? Márcio conhece bastante. Aí, isso, aí falou para ela, tal. Daí ela falou assim, então, eu achei que vocês não gostavam da gente. Ele falou assim, mas como não gostavam? Como que é isso? Não, vocês não são cristãos, vocês estão tudo lá, né, tomando café da manhã. Já era o segundo dia, ela estava só de olho em nós. O povo está de olho em você, abençoado. Quais são suas atitudes? Se você é uma pessoa grosseira, se você não dá bom dia só porque você é de Deus. Só porque você é de Deus, você não pode dar bom dia para as pessoas do mundo? Talvez o teu bom dia mude a história daquela pessoa. Talvez o teu bom dia faça com que abra um caminho de salvação para aquela pessoa. Foi o que ele fez. Aí ele falou assim, não, a gente considera todos iguais, a gente não discrimina ninguém, não. Foi o que ele falou. Então, quando a gente está vendo isso aqui, é que você não pode fazer aliança com essas pessoas, mas você tem que ser uma pessoa que mostre o reino de Deus. A diferença que o Senhor fez na sua vida. A Bíblia diz que haverá diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. Você tem que mostrar a diferença que Deus fez na sua vida através dos seus atos e atitudes. O que a gente vê aqui é que Davi, ele mancou com Deus. Ele deu uma mancada, ele saiu da rota. E por causa disso, houve uma séria consequência, que eu estou aqui terminando já. No capítulo 30, do mesmo 1 Samuel. Chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, que era a terra que eles estavam. Já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul a Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam lá, tanto grandes quanto pequenos. Ninguém mataram, tão somente levaram consigo e foram no seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, encontraram-na queimada a fogo e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até não houver mais forças nele. Também as suas duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, e Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, e a alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Agora ele se fortalece Agora ele não fortalece mais no coraçãozinho, seu lindo. Não tem os pregadores hoje que ficam assim? Lindo, linda. Seus lindos. Não. Isso é trabalhar o emocional. Deus não quer isso. Deus quer que você se fortaleça no Senhor. No Senhor. Esse é o problema. Só que agora, esse aqui é uma consequência do erro dele.
porque ele foi montar acampamento lá naquela terra de Ziclag, que o Aquis tinha dado para ele. Só que aquela terra, quando ele estava lá lutando as guerras para o Aquis, né, ele achou que ele estava bem cuidado. Agora os filisteus largaram ele não tem mais a proteção. E agora os amalequitas atacaram ele. Essa é a consequência dos nossos erros. Então agora você entendeu que Deus não está no controle de tudo da sua vida. Quem está entendendo aqui? Que se seu coração te comandar, pode ter certeza que Deus está fora. Deus está fora. E está provado para você aqui. Quer andar pelo seu coração ou quer andar por fé? Se quer andar por fé, fica de pé na presença de Deus.